de Deus, vamos estudar hoje a palavra do Senhor sobre o tema arrependimento. A palavra arrependimento é uma palavra que a gente tem na Bíblia desde o começo da Bíblia. Em algum momento alguém errou e alguém precisa se arrepender. Em algum momento isso precisa acontecer. E nem sempre a gente compreende a profundidade da palavra arrependimento. Hoje nós vamos ver isso a partir do texto de Mateus capítulo 3, versos 1 a 10, se você quiser abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra abençoe os corações, abençoe o meu coração, abençoe o coração de cada vida, Senhor. Em nome de Jesus. E que o Senhor afaste de nós toda distração, toda preocupação, e que o Senhor afaste de nós também toda a ação do maligno que tenta tirar a nossa atenção desta palavra de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero destacar, veja bem, nós lemos sobre a vida de João Batista. João Batista e o seu ministério, o início do ministério de João Batista. Ele é referido àquela voz que clama no deserto, a voz do que clama no deserto, no texto de Isaías. Mas agora, eu quero tirar desse texto pelo menos 3 afirmações para o nosso estudo nessa noite. 3 afirmações. A primeira, ele diz lá: endireitai as suas veredas, citando o texto de Isaías. A segunda afirmação diz que as pessoas vinham até João e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E a terceira, ele diz para aquelas pessoas: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então são 3 afirmações importantes e eu quero trabalhar nesta ordem que eu vou mostrar aqui para você. Primeiro, falando sobre a confissão. Segundo, endireitar as veredas. E terceiro, os frutos dignos de arrependimento. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre a questão do confessar os pecados. Nesse texto, a palavra grega exomologel, você dá para perceber em português que nós temos uma palavra em português parecida com isso, tirando o exo. Homologar, né? Homologação. O que é uma homologação? Né? É quando você vai confirmar, você vai fazer uma declaração, você vai... eu não estou aqui falando em termos jurídicos, que eu não entendo nada disso, mas de alguma maneira homologar tem a ver com uma concordância. A palavra confessar no Novo Testamento, na língua grega, tem a ver com você concordar. Mas concordar com o quê? Concordar como? Concordar por quê? O que significa confessar? O que quer dizer que eu vou concordar ou reconhecer publicamente a respeito do quê? Obviamente, eu preciso entender que é a lei de Deus que está vinculada à pessoa de Deus que vai dizer para mim se eu estou certo ou se eu estou errado. Certo ou não?
Como é que você sabe se você está fazendo a vontade de Deus? Baseado em quê? Tem gente que diz assim, eu estou em paz. Eu estou me sentindo bem. Isso é uma declaração ou uma confirmação de que você está fazendo a vontade de Deus? Se você estiver tomando um ansiolítico, você vai estar também assim, ó. Tá bem, eu estou tranquilo. Né? O cara estiver fumando maconha também. Estou bem, está tudo certo. Não é isso que nós estamos falando. Então, eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus se e somente se eu estou em cima da palavra. Se a palavra de Deus está me autorizando a viver assim, a fazer assim, a andar assim, a dizer assim, a pensar assim e assim por diante. Então veja, a lei do Senhor, diz a Bíblia no Salmo 19, versos 7 a 9, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora, preste atenção que cada uma das frases que a gente tem aqui, nós temos alguém atestando a palavra. Quem é? Em todos os textos, em todas as frases, quem é que aparece? O Senhor. De quem é a lei? Do Senhor. De quem é o testemunho? Pode falar mais alto que não tem problema, isso. E os preceitos? E o mandamento? E o temor? E os juízos? Interessante. Agora, por que assim aparece? Não é só uma questão de que do Senhor no sentido de propriedade, mas é do Senhor no sentido de que a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que é direito, o que é justo, está baseado na pessoa de Deus. Querem ver? A lei do Senhor é o quê? É perfeita e restaura a alma. Quem que é perfeito? O Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem é fiel? O Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quem é reto? O mandamento do Senhor é puro. Quem é puro? O temor do Senhor é límpido. O Senhor. Os juízos do Senhor são verdadeiros. É o Senhor. Ou seja, por detrás da palavra de Deus tem o Deus da palavra. Por detrás da palavra de Deus tem o Deus da palavra. Quem é que diz é assim e você não tem que se preocupar com isso? É o Senhor. Tudo bem? Por que isso é importante? Porque quando eu leio as Escrituras Sagradas, a nossa fé cristã, evangélica, reformada, nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Nós podemos estudar quantos livros quisermos. Nós podemos estudar quantos manuais tiverem, mas nenhum deles terá o peso das Escrituras na nossa vida. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deu para entender isso? Existem religiões, inclusive, que dizem que são cristãs, que têm outro livro. No mesmo pé da Bíblia. Sempre tem outro livro. E essa, para mim, é uma das razões, dos atestados do erro daquilo. Que aquela religião não é uma religião, é uma seita. A palavra de Deus tem o Deus da palavra por detrás. Isso significa. E o que quer dizer, então, confessar? Confessar significa dizer sempre que Deus está certo. Ou dizer que Deus está sempre certo. Confessar significa concordar. É assim, Deus diz, eu odeio a mentira. Certo? Não está escrito exatamente assim, mas esse é um texto. A gente sabe disso porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Certo? Então, se Deus odeia a mentira, quando eu digo, eu concordo, entra imediatamente em ação um autoexame.
Sim ou não? Entra um autoexame. Eu olho para mim e vejo o quê? Espera um pouco. Eu menti. Se eu mentir, o que eu tenho que fazer? Confessar. Mas é confessar assim, eu menti? Não, confessar assim, ó. Deus disse que a mentira é do diabo. Eu menti, portanto eu declaro a minha concordância com a palavra de Deus de que eu estou errado e Deus está certo. Deu para entender? Aí você vai dizer, pastor, como deu para entender? É tão básico, é tão simples. Não por quê? Porque muita gente, por exemplo, a Bíblia diz, e nós vamos ver esse versículo daqui a pouco, assim, lendo esse versículo, e diz assim, que nós devemos confessar os nossos pecados, não é isso? A Bíblia não fala isso? A Bíblia não diz que a gente tem que confessar os nossos pecados? Então aí a gente chega na presença de Deus para confessar os nossos pecados. E aí você começa a confessar os pecados. Baseado em quê? Baseado no que você acha que é pecado. E o que você não acha que é pecado? Você confessa? Não. O que eu estou dizendo é, quando você chega na presença de Deus e vai confessar os seus pecados, você não vai confessá-los baseado no que você acha que é pecado, mas no que Deus disse que é pecado. Por isso é uma concordância. Porque quando eu concordo com Deus, eu estou dizendo, sim, Senhor, Tu és o Senhor. Tu és justo, Tu és puro, Tu és fiel, Tu és verdadeiro. Eu não. O apóstolo Paulo diz assim no capítulo, em Romanos, se não me engano, no capítulo 3, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus é verdadeiro na sua palavra. O que Deus disse está dito. E se eu creio que Ele é Deus e que a sua palavra é a minha direção de vida, é a minha única regra de fé e prática, quando eu digo sim, Senhor, eu estou fazendo um autoexame na minha vida e eu estou fazendo a seguinte pergunta: eu estou vivendo em função disso que Deus está dizendo que é certo? Em função disso que Deus está dizendo que é errado? Por exemplo, a Bíblia diz assim, que se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Pensa um pouco nisso. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Errar o alvo. Alvo? Que alvo? Quem estabeleceu o alvo? Então, o que é pecado? Pecado é quando aquilo que Deus estabeleceu, eu não atinjo. Certo? E eu confesso o quê? Senhor, o Senhor estabeleceu esse alvo, eu não atinjo esse alvo, portanto eu confesso ao Senhor os meus pecados. Então, confessar os pecados é muito mais do que chegar na presença de Deus e falar, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Eu nasci numa família católica romana. Minha mãe, muito religiosa, meu pai, muito religioso. Você cresce numa família assim, você fica religioso. Eu ia à igreja, eu ia nas reuniões dos jovens, e eu tinha aprendido que eu tinha que confessar antes de participar da comunhão. E o sistema de confessar é ir ao confessionário, certo? Se ajoelhar numa casinha, o padre fica lá dentro, você fica aqui fora. Quem nunca viu isso daí é assim que funciona. E você então confessa. Tem até umas frases prontas que a gente aprende e tal. Padre, chega, não sei o quê, tem uns negócios assim. Aí você chega lá e ele diz assim: o que você fez, meu filho? E você não olha para a cara dele porque tem uma tela, né? Você está ali no escuro, um negócio escuro, um negócio estranho, né? Aí você não sei, mas eu falava assim: padre,
pequei. O que você fez, meu filho? Tive maus pensamentos. Desobedeci meu pai e minha mãe. E não sei o quê. Aí ele falava assim, então, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Falava uns negócios lá, e aí eu tinha que fazer uma reza, aí eu saía dali, ia para o banco da igreja. Ficava botando rapidinho, que era porque eu queria brincar, eu queria sair, queria passear, queria estar com meus amigos. Foi isso que eu aprendi, que era confessar. Quando eu voltava lá para me confessar, de novo, era um gravador. Era só tocar a fita. Padre, pequei. O que você fez, meu filho? Tive maus pensamentos, obedeci meu pai e minha mãe. Não sei o quê. Eu não me lembro de ter acrescentado mais nada do que isso. E ele dava lá penitência, e eu ia para o banco da igreja e penitenciava-me e saía correndo e ia brincar. E assim minha vida foi, até meus 18 anos, quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E eu aprendi o que significa a vontade de Deus, que é o pecado, e como se vive uma vida com Jesus. Eu era um menino do mundo. Eu era um rapaz que vivia para mim e andava do jeito que eu queria. Os nomes mudam, as atitudes são as mesmas. Se eu fosse um jovem nesse tempo, eu seria o cara das baladas. Naquele tempo tinha outros nomes. Mas é a mesma coisa. Eu vivia em balada, eu vivia em bagunça, eu vivia em roda de bebidas. Essa era a minha vida. Com os jovens, com os meus amigos. Não é? Até fugir da polícia a gente já fugiu. Fiz nada, não fui criminoso nem nada, mas o cara que estava dirigindo fez algumas coisas erradas, eu estava dentro do carro, fui parar na delegacia também. Mas tudo isso não significava nada, porque a hora que eu chegava lá na frente do padre, eu puxava a minha fichinha decorada. Padre, tive maus pensamentos, desobedeci meu pai e minha mãe. Então você faz isso, faz aquilo, não nada. Com 18 anos eu tive um encontro com Cristo e minha vida verdadeiramente mudou de uma forma incrível. A água para o vinho. O que eu gostava, eu deixei de gostar. Ninguém me falou, deixa de gostar. Ninguém. Eu deixei de gostar. O que eu fazia, eu deixei de fazer. Era uma questão assim de um relacionamento íntimo com Deus. Não tinha intermediário, não tinha ninguém ali no meio para dizer para mim o que eu tinha que fazer ou deixar de fazer. Era o Espírito Santo falando comigo. Eu morava em São Paulo, a minha família morava a 500 quilômetros de São Paulo. Eu estudava em São Paulo, nesse período, e de vez em quando eu ia para casa. E numa dessas idas para casa, eu resolvi entre aspas, obedecer os meus amigos. E eu fui numa boate, como eu costumava ir. Eu confesso para vocês que foi uma coisa estranha, porque eu já não gostava mais daquilo, mas eu não sei porquê, eu fui. E eu cheguei ali, e eu entrei naquele lugar, e tinha assim, sabe aquela bola de vidro que fica girando para poder dar um efeito de luz, aquela coisa toda, aquele monte de luz e tal, e música batendo forte, e aquele troço brilhando e não sei o quê. E eu estava parado assim, encostado num lugar, sei lá onde. E eu fiquei olhando para aquilo e me assustei. Eu me assustei porque era como se eu estivesse vendo. Eu não vi com esses olhos, mas eu sabia que em cima daquela bola tinha um trono, e em cima daquele trono tinha o diabo. Foi a minha experiência, estou te contando uma experiência. Eu me assustei com aquilo, mas não tinha com quem conversar. Eu não tinha o que, vou falar com um amigo meu. O cara estava lá para a balada, lá eu ia falar o que para ele? Rapaz, viu o diabo em cima da bola. O mais estranho é que ao invés de eu dar marcha ré, né? Eu sair daquele lugar, eu caí no meio e fui dançar e fiquei lá à noite fazendo um monte.
naquela noite, ou na noite seguinte, eu fui orar como eu fazia sempre. Naquela noite eu fui orar, antes de dormir. E eu falava com Deus, ou achava que estava falando com Deus, mas a minha oração era absolutamente palavras batidas na parede. Eu perdi completamente aquela comunhão que eu tinha. Perdi. E eu comecei a ficar em pânico, eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu perdi aquela comunhão, eu comecei a dizer, Deus, o que está acontecendo? Eu sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a pedir perdão. Só que dessa vez Deus me fez sofrer um pouquinho. Eu ia voltar, meu pai tinha esse costume. Ele dizia, filho, você vai ficar muito cansado da viagem, então eu comprei de trem para você. Você vai dormindo na cabine. Chiquérrimo. Chiquérrimo se o trem fosse bom, né? Mas como era um trem ruim e ia parando em tudo quanto é lugar, cada vez que parava, ele vai parando devagarinho assim, você está deitado. Se você estiver deitado com a cabeça para frente do trem, ele para assim, ó. Todo o sangue vai para a cabeça e volta para o pé. Então eu acordava a noite inteira. Aquilo era um terror para mim. Sem contar que era quente, aí tinha um lugarzinho que você ligava o ar-condicionado. O ar-condicionado, na minha ótica, aquilo devia ser gelo que vinha da cozinha. Eles punham gelo em cima da gente, não era possível. Porque era só ligar aquele negócio e você morria congelado. Desligar, morria quente. Então, a noite era uma luta. Então, eu não descansava coisa nenhuma. Então, eu falei para meu pai, para de comprar esses negócios. Naquela noite, eu fui por horas pedindo a Deus e conversando com Deus. Horas. E eu não sentia comunhão. Eu não sentia comunhão. Eu não sentia comunhão. Eu não sentia comunhão. Eu dizia, Deus amado, eu sei que eu errei. Senhor, tem misericórdia. Ninguém falou para mim que eu tinha errado. Eu quero que você entenda isso. Ninguém me chamou e disse assim, ei, vem aqui, jovem. Você pertence à igreja. Você está em pecado, menino. Ninguém falou isso para mim. O Espírito Santo falou comigo. E ele me deixou na geladeira. Mas não era da cabine, não. Era na geladeira do relacionamento. Por muitas horas. Até que de madrugada, ele me fez ler o Salmo 23. E eu comecei a ler, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando eu li esse salmo, a comunhão voltou imediatamente. Não foi o salmo, foi a concordância. Não fui eu ou uma pessoa quem disse, você está errado. O Espírito Santo disse, você está errado. Agora eu tenho uma pergunta. Você já sentiu isso? Quebra de comunhão? Se você nunca sentiu a quebra de comunhão, talvez você nunca tenha tido uma comunhão. Se você nunca teve uma comunhão, você tem que pedir para o Senhor misericórdia para nascer de novo. Falando sério. Não, mas eu creio em Jesus, o diabo também crê. É escrito na Bíblia. O diabo também crê. Não é crer, mas é se entregar ao Senhor totalmente. É reconhecer e confessar. É homologar. Isso é de Deus. É o Senhor quem disse. Ponto final. Não é o que eu acho, o que eu deixei de achar, o que eu quero, o que eu deixei de querer. É o que Deus disse que é. É. E acabou. Simples. Isso é confessar. Segunda questão, endireitar as veredas. Aquele texto que nós lemos de Mateus, ele faz uma referência a Isaías 40, verso 3 ao 5, que diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros.
O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Veja o contexto. É o texto que está falando a respeito de João. Preparai o caminho do Senhor. Ele é a voz. Perguntaram para João Batista: quem é você? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então esse texto de Isaías é a base para a gente compreender o outro. Quando a Bíblia fala em endireitar veredas, você percebeu aqui, ainda que seja uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais difícil até para as pessoas mais jovens entenderem, mas ele diz que devemos endireitar os caminhos. Os vales, né, onde tiver uma depressão, vamos aplanar, vamos colocar terra. Força lá e pronto, não tem mais buraco. Onde tem monte, tira um monte e aplana também. É isso que ele está falando. Vamos arrumar. O que tiver tortuoso, vamos endireitar. Endireitai as vossas veredas. Veja, 3 sequências importantes. A primeira é o perdão. É isso que acontece conosco na fé cristã. Ele diz que a sua iniquidade está perdoada. Eu pulei esse slide. Perdão. Isaías 40, de 1 a 5 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E aí ele vem, voz do que clama no deserto. Era isso que eu perdi aqui, porque apertei o botão sem querer. O contexto é aquele contexto que a gente viu no verso anterior. O contexto do chamado de João. Então a sequência é: primeiro é o perdão. Ele diz que a sua iniquidade está perdoada. Segundo é o conserto. Todo vale será aterrado, nivelados todos os outeiros, etc. E terceiro é a manifestação da glória de Deus. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o diz. Presta atenção. Sem essa sequência, não é possível experimentar a manifestação da glória de Deus. Aquilo que muita gente diz: eu estou sentindo a presença de Deus, ou eu quero sentir a presença de Deus, na verdade, é uma aspiração humana, é um desejo humano para a glória de Deus se manifestar em nós e através de nós. É um desejo, todo mundo tem. Todo mundo tem. Até quem não crê em Deus tem. Ele só não sabe expressar o que é isso. Mas é aquela necessidade de sermos visitados pelo Senhor. Mas Ele vem com o seu poder na medida em que há perdão e conserto. Perdão, os meus pecados foram perdoados, vamos consertar a vida a partir de agora, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, a terceira frase, João disse: é preciso que a gente produza frutos dignos de justiça. De arrependimento, perdão. Frutos dignos do arrependimento. O que seria frutos dignos de arrependimento? Entenda aqui onde é que está a minha linha de pensamento. Quando eu chego para Deus e confesso, eu estou buscando perdão. Pelo quê? Eu pequei. Certo? E se eu pequei quando? Eu sei que vocês sabem. Do antes, certo? No passado. Então eu vou pedir perdão pelo quê? Pelo passado. Aí ele diz: endireita a sua vereda, é o quê? É o presente. E produza frutos dignos de arrependimento, é o quê? Futuro. Eu vou explicar isso daí um pouquinho mais. Então as multidões o interrogavam, dizendo o quê? Que havemos hoje fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que João está falando? Ele está dizendo assim: olha, eu vou batizar vocês para o perdão de pecados passados. Mas para vocês produzirem frutos de justiça, frutos dignos de arrependimento, é preciso que vocês façam coisas novas.
Então não adianta agora você olhar e falar, uma pessoa está passando frio, ele está dizendo, você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Você tem comida, dê para quem não tem. Percebeu? O fruto digno de arrependimento é o seguinte, você se arrependeu de verdade? É como se tivesse uma voz dizendo assim, quero ver. Na verdade quem fala sobre isso é Tiago. Tiago diz assim, você tem fé? Mostra-me as tuas obras. E eu quero, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. O que você vai fazer em função deste teu novo viver, esse novo caminhar. Aí segundo, foram também publicanos. Quem lembra quem eram os publicanos? Quem eram? Cobradores de impostos. Os fiscais, certo? Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. O que é que João está dizendo para esses publicanos, para esses cobradores de impostos? Vocês têm que mudar a partir de agora. Não adianta chegar para Deus e dizer, perdoa-me, Senhor, e no dia seguinte fazer a mesma coisa. Terceiro, chegaram alguns soldados e lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o seu salário. Veja, ele está dando conselhos de uma nova história. Ele não está falando mais do passado, mas do futuro. Então entenda uma coisa, há uma grande diferença entre deixar de pecar e fazer o que é direito. A maioria das pessoas acha que a vida cristã é deixar de pecar. Você tem uma lata cheia de sujeira, certo? Você pega e joga fora, joga no lixo. Lava bem a lata e deixa ali do lado. Daqui a pouco o que tem dentro? Sujeira. Mas e se você lavar bem, deixar bem arrumadinha, e ali colocar uma flor ou alguma coisa, você precisa encher aquilo que foi esvaziado. O nosso coração é assim, gente. Quando você pede perdão, é como se você estivesse esvaziando o seu coração das coisas erradas. Mas fazer o que é certo é como encher o coração que está vazio das coisas certas. Não basta dizer eu não faço mais. É preciso eu fazer o que é certo. Fazer o que é direito, glorificar o Senhor. Eu vou mostrar para vocês um texto bíblico que mostra o que você tem que tirar e o que você tem que pôr. O negativo e o positivo. Isaías 1, 16. Dá para ler daí? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vamos falar de novo? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Versículo 16. Versículo 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que ele está falando? É o que se tem que fazer. O que é que eu tiro? Eu tiro o pecado. O que é que eu ponho no lugar? A vida que agrada a Deus. A vida séria. A vida direita. A vida correta. Para a glória de Jesus. Pense um pouquinho sobre o que eu falei. O que isso significa no dia a dia para a gente? Vamos sair daqui hoje, não só assim, entendendo. Vamos dizer, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Vamos pensar, pensa comigo. Vamos imaginar a seguinte cena. Você saiu da sua casa hoje, brigado com alguém. Brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o filho, brigou com, sei lá, vizinho. Brigou com alguém no trânsito. Ok? Brigou. É isso que se espera de uma pessoa
que está enchendo o seu vaso de coisas boas? Não, né? O que você vai fazer a partir dessa mensagem? O que você deve fazer? Vamos imaginar que essa pessoa está aqui agora fazendo essa pergunta para nós. Queridos, me ajudem. Eu vim para cá brigado, brincando, lá. O que eu devo fazer? O que você diria? Primeiro, vamos abrir um pouquinho mais as nossas palavras. Vamos lá? Primeiro que eu faço? Não. Primeira coisa, eu olho para Deus e digo: Deus, o que eu fiz aos teus olhos está errado. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu não vou me arrepender porque eu não estou me sentindo bem. Tem que tomar cuidado. Há uma diferença enorme entre arrependimento e remorso. A maioria das pessoas tem remorso. Sabe o que é remorso? Remorso é quando você se sente mal por alguma coisa que você fez de errado. Mas você não vai mudar. Você só tem remorso. Eu fiquei triste, fiquei chateado, viu? Olha, foi difícil. Aí come um bolinho, passa. Né? Um açúcarzinho na veia. Né? Uma glicosezinha, abençoa. A gente já fica feliz, já sai brincando com todo mundo. Está tudo certinho. Isso é remorso. Arrependimento tem a ver com a pessoa de Deus. Então, antes de eu falar: Senhor, eu não estou bem porque eu briguei com a minha esposa, eu vou dizer: Senhor, eu ofendi o Senhor, porque o Senhor me ensinou a não fazer isso. Aí eu confesso, certo? Eu entro em acordo com o meu Deus. Eu confesso: a tua palavra é a verdade. Eu faço um autoexame e digo: eu estou errado. Segunda coisa que eu faço: o que eu devo fazer? Endireitar essa vereda. Como é que a pessoa está aqui perguntando para vocês: queridos, o que eu faço para endireitar agora? Depois de confessar e pedir perdão para o meu Deus. O que você diz? Vai, peça perdão para a pessoa. Se acerte. Está tortuoso? Endireite. Tem um buraco? Vamos tampar esse buraco. Tem uma montanha? Vamos arrancar a montanha. Terceira coisa que você diz para essa pessoa: não faça de novo. Pelo contrário, vamos falar o positivo. O que é não faça de novo no positivo? Ame, tenha mais paciência, ajude, seja mais gentil. Estão entendendo, querido? O resumo da nossa mensagem hoje à noite é esse aqui. Primeiro, eu devo reconhecer quem Deus é. Porque se eu não tiver o temor do Senhor, tudo isso que eu falei não serve para nada. Porque aí eu vou o tempo todo sondar o meu coração. E o meu coração é perigosamente corrupto. Ele é enganoso. Os meus sentimentos não são confiáveis. Certo? Tem gente que fala assim: hoje eu estou muito triste. Por quê? Porque eu vi o cachorrinho sofrer. Não estou dizendo que está errado ter essa tristeza. Mas não é isso que é arrependimento. Arrependimento é quando você diz: eu estou muito triste. Por quê? Eu pequei contra Deus. Meu Deus. Eu não estou com comunhão. Então, a primeira coisa, eu reconheço quem Deus é. Segundo, eu reconheço a sua palavra como lei para mim. A primeira experiência que eu tive nessa área, eu era um jovem, o ano mais ou menos 1979, e eu era um seminarista, e um dia eu chamei o pastor da igreja onde eu era membro, chamei no canto, esperei todo mundo ir embora, levei lá na galeria, assim, tinha uma galeria, né, mezanino, levei ele lá sozinho, sentei do lado dele e disse assim: pastor, eu precisava falar com o senhor. Eu disse: o que é? Se o senhor não vai entender o que eu vou falar, mas eu preciso falar porque eu tenho essa questão, uma questão de dignidade diante de Deus. Se o que aconteceu? Se eu quero que você saiba que eu pensei muito mal a seu respeito, eu quero te pedir perdão. Ele olhou para mim assim: não, mas
Pastor, minha cabeça, eu tive sentimentos muito ruins a seu respeito. Eu estou te pedindo perdão. Acho que o povo faz isso hoje? Não é nada. Acho que alguém está preocupado com isso? Não é nada. Por que não está preocupado com isso? Não está preocupado com isso porque não conhece a Deus. Quem conhece a Deus sabe. Quando você peca, pode ser em pensamento, pode ser em atitude, ou pode ser em falta de atitude. Você perde a comunhão com Deus. E eu não queria perder a comunhão com Deus, porque eu sabia o que era perder a comunhão com Deus. Esse vazio é muito triste, é muito angustiante. Não ter comunhão com Deus é muito triste. Ele disse, eu te perdoo. Muito obrigado. Saí dali quase voando. Lá de cima do... Ele não entendeu nada. Ele não sabe o que eu pensei, que eu deixei de pensar. Mas Deus sabe. Deus sabia. Eu havia pecado no meu coração. Eu precisava resolver isso com o meu Deus. Quando você peca, quando eu peco, eu perco uma comunhão que é absolutamente preciosa. Por quê? Porque a comunhão do Senhor, ela é protetora. Ela me protege dos ataques do maligno. Quando eu permito que o meu coração peque, e eu então perco a comunhão com o Senhor, eu sou um alvo fácil para o inimigo atacar e lançar aquelas armadilhas que eu não vou enxergar. Por isso, queridos, é extremamente importante. Reconheça a sua palavra como lei. Foi Deus quem falou. A Bíblia diz, se você, quando for trazer... Vou dar um texto bíblico que me fez ir falar com o pastor. Se você, quando for trazer a sua oferta, aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, teu irmão tem alguma coisa contra ti. Eu é que tinha contra ele. É a mesma coisa, né? Ou pelo menos uma comunhão quebrada. Vai e se reconcilia com teu irmão. E depois vem e apresenta a oferta. Nessa época eu era o professor da classe de jovens. Então eu estava levando para os jovens. Percebeu? Cuidado. A lei do Senhor é a lei do Senhor. Terceiro, eu concordo com a palavra de Deus. Eu digo, o Senhor é verdade. E o que o Senhor disse é verdade, aleluia. Número 4, eu peço perdão a Deus e aos ofendidos. Quinto lugar, eu deixo de errar. Esvazio. Vamos resolver essa situação. E em sexto lugar, eu vou passar a produzir novos frutos dignos de arrependimento para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar?